Vamos lá. Eslen, para começar, você deixou para trás a bebida, a farra, bebedeira Cigarro. e cigarro e você conseguiu se viciar em ler e estudar, é isso mesmo? Isso mesmo, cara. Cara, como? Não é possível. Até 2013, 2014, mais ou menos no meio da graduação de psicologia que eu fiz lá no interiorzinho, bem no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 60 mil habitantes, eu acho. Eu fiz a minha graduação. Eu fumava uma carteira de cigarro por dia e bebia bastante. E parte da graduação eu fumei cannabis também. E, cara, praticamente a minha vida era isso. Era fazer uso do álcool com função realmente de embriaguez, seja em festa, final de semana com os amigos, etc. Eu era muito sedentário, um leve sobrepeso, até que um dia eu já ficava. Eu tinha esses hábitos, né? Não estudava, não dava muita bola para essas paradas, achava que todo mundo era errado e todo mundo era burro, só eu entendia das coisas e não sei o quê. Um perfil até relativamente comum de acadêmicos, né? Até que uma vez, cara, eu fui descer do ônibus para ir para casa e eu tinha que andar umas 2 quadras. E eu cheguei em casa muito ofegante e não tinha subida. Aí eu pensei, caramba, cara, eu não consegui andar 2 quadras sem ficar ofegante. E isso acabou me gerando um alerta. Eu, pô, mas, sei lá, mas se eu tenho que correr de um ladrão, se eu tenho que... Não tenho nem condicionamento minimamente para sobreviver numa, sei lá, na selva. Se fosse no antepassado, eu seria excluído pela seleção natural das espécies. E ali eu comecei a ficar um pouco incomodado. E normalmente, Thiago, a mudança de hábito, as pessoas muitas vezes perguntam, pô, qual que foi a virada de chave? O que você fez ali que virou sua chave? Eu sempre falo que mudança de hábito, ela é uma coisa gradual. Você começa a mudar um hábito quando você começa a se incomodar com aquele comportamento, mesmo você continuando executando aquele comportamento outras vezes, até que em algum momento você tem, de fato, uma configuração contextual que faça você alterar o seu comportamento. Mas não é uma virada de chave. Muita gente acha que é uma virada de chave, por isso começa a academia e uma dieta na segunda-feira e quinta-feira já não consegue mais manter. Porque não é uma virada de chave e não dá para tratar como uma virada de chave. A virada de chave era muito lenta e começou aí. Lá atrás, quando eu começava a ficar incomodado com isso, mas continuava. Continuava bebendo, continuava fumando, continuava não sei o quê. Não estudava nada, não pensava em futuro e nada disso. Aí eu comecei acompanhar muitas pessoas que praticavam corrida. E eu comecei a me arriscar na corrida. Então, comecei a correr bem gradualmente, dava uma corridinha, caminhava, corridinha barra caminhar. Tipo, corria assim, 1 quadra, caminhava 2, corria 1, caminhava 2. Sempre no mesmo percurso. Até que chegou um momento eu comecei a correr o percurso inteiro, porque eu fui ganhando uma resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. E quando eu comecei a ganhar essa resistência cardiorrespiratória, ou seja, eu comecei a formar ali o hábito da corrida, eu continuava fumando cigarro aos finais de semana e dia de semana, mas já havia diminuído um pouco. Até que em algum momento eu queria começar a pensar em construir uma estrutura de corrida para competir a nível amador mesmo, para tentar finalizar uma provinha de rua qualquer. E o cigarro estava me atrapalhando. Então, eu sempre falo para a galera que quando você quer formar um hábito bom, quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então, por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar a minha evolução na corrida. Então, eu comecei a ficar puto de fumar. Falei, pô, não acredito, cara. Porque antes fumar cigarro pra mim tinha uma função. Uma função social, os meus amigos fumavam, então na hora do café a gente fumava, na hora do intervalo da aula a gente fumava, trocava uma ideia. Era uma função social para interagir com aquele ambiente, com aquele contexto. Então o cigarro tinha uma função legal na minha vida. E eu sempre falo, a gente pode falar depois se vocês quiserem sobre isso, mas tem uma máxima na psicologia comportamental que é todo comportamento tem uma função. Você não se comporta sem função. Você tem uma função para tudo, tem uma função. E o cigarro tinha essa função. E depois de um tempo que eu comecei a correr, o cigarro começou a ter uma função pejorativa dentro do meu repertório comportamental, que era atrapalhar minha corrida. Então, mesmo eu perpetuando aquele comportamento de fumar por conta de circuitos cerebrais que haviam sido formados pelo próprio poder aditivo da nicotina, eu começava a ficar irritado de fumar. É mais ou menos quem desliza na dieta feio no final de semana e fica triste depois. Você desliza na dieta
por conta do seu comportamento ser condicionado para aquilo muitas vezes, ou pela disponibilidade do alimento, ou pela sua história de interação com o alimento, etc. Mas você fica triste muitas vezes depois. E a corrida começou a deixar o hábito do cigarro cada vez mais desinteressante para mim. Até que um momento eu comecei a fumar só final de semana, até que outro momento eu comecei a fumar só quando eu via 1 ou 2 amigos, até que um momento eu percebi, cara, eu sempre tô fumando quando eu saio com aquela galera. É sempre quando eu saio com aquela galera que dá vontade de fumar. Então eu parei de sair com aquela galera. E hoje a gente sabe que o vício, de uma maneira geral, é extraordinariamente contextual. Muito. Tanto é que a internação, que seria o passo mais extremo de um tratamento com um adicto, é nada mais, nada menos do que remover o sujeito do contexto e evitar contato com ambientes onde ele usava droga. Então, hoje a gente tem isso muito claro nos estudos em neurociência, que vício, de uma maneira geral, é muito contextual. Se você quer parar de beber, não vá ao bar, não saia com as pessoas que você sempre bebeu. Se você quer parar de fumar, o cigarro é o pior, e eu sempre digo que o cigarro é o pior vício de tratar, porque diferente de álcool e outras drogas, o cigarro ele infecta a vida. Você fuma no carro, fuma no intervalo do trabalho, fuma antes de dormir, fuma ao acordar, fuma no café. Bebida é diferente, você bebe em lugares específicos, então é mais fácil isolar aquelas variáveis. Cigarro, ele infecta a sua vida, é muito difícil. Mas a corrida foi meio que fez essa mudança de hábito, cara.